Em nome de Yahweh, o clemente e misericordioso, estamos aqui. A paz de Yeshua, nossos irmãos da humanidade querida. 3 dias e 3 noites a nossa videoconferência de agora. Nós da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia temos a firme convicção que Yahweh, o pai adotivo de Yeshua, levantou Yeshua dentre os mortos depois que seu corpo estava 3 dias e 3 noites no inferno, ou seja, na sepultura, tornando assim possível a imortalidade ao homem mortal. E depois de tudo isso, Yeshua ascendeu ao céu, onde agora se senta ao lado direito de Yahweh, o seu pai adotivo, como nosso sumo sacerdote advogado, Yeshua. Hebreus 12:2, Hebreus 8:1, João 20:17, 2 Timóteo 1:10, 1 Coríntios 15:53, Mateus 12:40, 1 Pedro 3:22, 1 Pedro 1:17-21. Temos várias provas. Um dos mais polêmicos, mas encorajadores e graciosos eventos de todos os tempos foi a ressurreição de Yeshua, Hamashiach, Jesus o Messias, como por aí falam, né? Mas seu nome é Yeshua no original, e esse é o nome que devemos clamar. Deus, Yahweh, o Pai, ressuscitou seu filho Yeshua, o Messias, que tinha sido morto e colocado no inferno, numa sepultura eficazmente fora de Jerusalém. A sua morte, permitida pelo Pai e voluntariamente aceita por Yeshua, João 10:17-18, nos resgatou, pagou a penalidade de todos os pecadores, todos os irmãos da humanidade, que jamais terão vivido, desde que realmente se arrependem dos seus pecados. A sua morte, o seu martírio, sua execução, foi pré-estabelecida pelo Pai desde a fundação do mundo, como uma parte necessária da salvação da humanidade. 1 Pedro 1:20. Yahweh, na sua justiça, misericórdia e amor soberano, assim fez possível para que todos os homens tenham seus pecados perdoados, após o arrependimento e fé. E sejam reconciliados com ele pelo sangue de Yeshua, como Cordeiro de Deus. Mateus 26:28, Revelações 12:11. Revelações, para quem não sabe, é Apocalipse. Mas o martírio, a execução de Yeshua, não foi o fim de tudo isso. Somos reconciliados com Yahweh, nosso Deus, pela morte de Yeshua, seu filho adotivo. Nós somos salvos pela sua vinda. Romanos 5:10. Somente através da ressurreição de Mashiach, de Yeshua, para a imortalidade poderíamos ter um Salvador vivente. E como sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai. Romanos 8:26-27, Hebreus 4:16, 1 Timóteo 2:5. E o fato de que Yeshua ressuscitou dentre os mortos dá aos seres humanos uma razão muito convincente para crer no Evangelho do Reino de Yahweh e acreditar que ele também pode ser trazido de volta da morte. 1 Coríntios 15:14-19. A sua ressurreição fornece aos seres humanos uma base de esperança viva, que eles também poderão herdar a vida eterna. 1 Pedro 1:3. Yeshua ofereceu o fato de que o túmulo que surpreenderia por apenas um curto período como único sinal divino para a sua geração, que ele era maior do que Jonas e maior do que Salomão, e que a sua mensagem deveria levar os seus ouvintes ao arrependimento. Mateus 12:39-42. Ele, Yeshua, disse que ficaria 3 dias e 3 noites, um período de 72 horas. João 1:9-10, Gênesis 25.
no coração da terra, no inferno, ou seja, sepultura. Do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, Jonas 1:17. Num outro lugar, Yeshua disse que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8:31. Um dos grandes problemas com a crença que normalmente aceita a respeito da estacação, Yeshua teve por madeiro, né, morrido no T, tal, na estaca, de T, e da ressurreição, é que não há 3 dias e 3 noites. Veja bem, não há 3 dias e 3 noites como se pregam por aí a cristandade, tá? Se você olhar o que pregam por aí, né, que a Icar criou algo, que Yeshua morreu na sexta-feira à tarde, depois do sábado, são o quê? 2, né? Certo? 2 dias. A primeira-feira, o domingo, que chama dia do sol, do Deus Sol, 3 dias. Sexta-feira à noite, uma noite. Sábado à noite, uma noite. E aí? Domingo só teve um dia. Então, como vai se cumprir a profecia 3 dias e 3 noites, irmãos da humanidade? Conta comigo. Yeshua morreu da quarta para o quinta, no Pessa, né? Ainda bem, ele fez a ceia 14 de Nisan, que tomamos a ceia uma vez por ano em 14 de Nisan, deve ser assim, a congregação unitarista de Deus Sétimo Dia, e as igrejas de Deus Sétimo Dia, tem uma ceia 14 de Nisan, a refeição noturna, que foi quando Yeshua tomou, e tomamos a ceia 14 de Nisan uma vez por ano, que como aniversário tem que ser cumprido naquela data em memória de mim, ele falou de Yeshua. E ele foi executado, morto no T, tá? No T, no tal, que era assim que os judeus morriam, no dia 15 de Nisan, ou seja, no Pessa, na Páscoa dos judeus. Não é que existe 2 Páscoas, mas prestem bem atenção. Quando tomamos a ceia, em 14 de Nisan, porque Yeshua, ele tomou a ceia antes do Pessa. Não tem nada a ver a ceia com Pessa, que a Páscoa se usa cordeiro, ervas amargas, ovo, né, queimado no fogo, se usa água do mar e outras coisas mais. Então a ceia que Yeshua fez um dia antes do Pessa, dia 14, né, o que acontece? Foi o quê? Foi o pão sem fermento, né, o matzot, pão sem fermento, com o kiddush, com vinho ou suco de uva. Nós adotamos o suco de uva sem álcool. Então o que acontece? Por isso fazemos a ceia 14 de Nisan, que representa a Páscoa, a morte do Cordeiro, mas não é a Páscoa, dá para entender? Então fazemos a ceia 14 de Nisan, na maceração no corte, tá? No corte dos grãos, que é a lua nova, casala, aí que vamos fazer a ceia refeição noturna. Não tem nada a ver com Pessa. E muitos confundem por aí que existem 2 Páscoas, não é isso. Yeshua instituiu a ceia refeição noturna, e o que acontece? No lugar do Pessa, que é o verdadeiro cordeiro. Entenderam bem? Acreditamos que o peso das evidências escriturísticas e históricas levam-nos a concluir. Vou repetir que um dos grandes problemas com a crença que normalmente aceita a respeito da crucificação e da ressurreição é que não há 3 dias e 3 noites entre a tarde de sexta-feira santa e a manhã de domingo de Páscoa, dia do sol, Deus Sol. Então, veja bem, vou repetir de novo. Sexta, ele morreu nas 3 horas da tarde, na hora 9, sexta, sábado de dia. No Shabbat, no sábado de dia. Vamos falar no calendário, né? Da Igreja Católica. Domingo, a parte da manhã, 3 dias. Sexta-feira à noite, sábado à noite, cadê a noite do domingo, ó? Então, a profecia de 3 dias e 3 noites, como na barriga do peixão, que Jonas ficou. Então, tá por fora, pessoal. E de também que, em certa parte das escrituras, que Yeshua é Senhor do sábado, do Shabbat, do 7º dia. Então, conta comigo. Quarta para quinta, uma noite. Quinta para sexta, 2 noites. Sexta para sábado, outra noite. Aí você conta.
quinta, sexta, sábado, quando eu estava acabando o Shabá, sabe quando o sol vai indo embora? Ele ressuscitou. Então não foi no domingo. Você vai dar 3 dias e 3 noites. Não sigam o que a Igreja Católica prega. Yeshua ressuscitou no sábado e morreu num sábado cerimonial de Pessah. Ele morreu do dia 14 para 15 de Nisan. Ele morreu 15 de Nisan na Páscoa judaica. Ele morreu num grande sábado, num sábado feriado, num grande sábado de Pessah. Então não tem nada a ver, ele morreu da quarta para quinta e ressuscitou no sábado. Não tem nada a ver essas palhaçadas, tá? De morrer na sexta-feira e só no domingo. Isso aí é idolatria, invenção da Igreja Mãe Católica, as filhas de Babilônia, os crentes que seguem. Vamos então concluir. Acreditamos ainda, peças evidências, aqui ó, que Yeshua morreu na quarta à tardezinha, terminando a quarta para quinta. Que o seu corpo foi rapidamente colocado no túmulo, ou seja, no inferno que é a sepultura, no inferno, no túmulo de José de Arimateia, um pouco antes do pôr do sol da mesma tarde. Foi da quarta para quinta. A noite dava início ao sábado anual, um Shabá, de grande sábado, um dia de descanso solene, o primeiro dia dos pães asmos. João 19, 30 a 31, João 19, 42, Marcos 15, 42 e 46. Terceiro tópico. Que Yeshua foi ressuscitado pelo Pai, pelo seu Pai adotivo Yahvé, Javé, um pouco antes do pôr do sol do Shabá, ao fim do sábado semanal do sétimo dia. 3 dias e 3 noites depois de ter sido colocado na sepultura no inferno, que é o túmulo, exatamente como ele tinha dito. Essa explicação está consistente, correta, com os detalhes descritos nas Escrituras. Ela não requer nenhum ajuntamento forçado de 3 dias e 3 noites entre a sexta-feira à noite e o domingo, dia do sol, criando especulações sobre as partes dos dias e das noites. Essa explicação também reconcilia os relatos das mulheres sobre os aromas de embalsamento descritos em Marcos 16:1 e Lucas 23:56. Então, como irmãos da humanidade iam preparar o corpo de Yeshua, por que elas foram lá, os ungüentos, as especiarias, as ervas não tinham dado para o corpo de Yeshua? Elas foram comprar mais. E por que não voltaram para preparar o corpo? Simplesmente porque era um Shabá feriado de Páscoa, tá? O que acontece? Antecedendo também os pães asmos. E o que acontece? Aí foram voltar o quê? Foram voltar depois, foi vir na sexta-feira, tudo, né? Aí não teve a sexta-feira, porque foi quarta para quinta tal, quinta-feira foi o feriado. O que acontece? Aí, como ia dar sexta-feira, também não prepararam o corpo. Porque, entenda bem, a quarta para quinta-feira o Pessa, e a sexta o pães asmos, né? Então, também, quando deu o pôr do sol, não daria mais para preparar o corpo dele, porque ele entrou no sábado do sétimo dia. Aí, Miriam de Magdala, Miriam, sua mãe, o que acontece? Miriam, mãe de Yeshua, e Miriam de Magdala e outras foram preparar o corpo do rabino, rabino não, do Rabi, porque Rabi é solteiro. Foram preparar o corpo do Rabi, do Rabone Yeshua. Então não foram por quê? Porque era o Shabá. Aí quando estava terminando o Shabá do sétimo dia no pôr do sol, foram ver o corpo delas, né? Eles foram no sábado, do corpo dele, perdão. E ele tinha estado no finzinho do sábado. Tá? Esta explicação também reconcilia os relatos que vocês viram. No primeiro relato, as mulheres crentes obedientemente descansaram no Shabá, no sábado semanal. Perdão, a gente confunde os sábados, tá? Perdão. No primeiro relato, as mulheres crentes do caminho unitarista de Yeshua, obedientes, descansaram um Shabá, grande Shabá, um grande sábado de descanso, o quê? Da festa do Pessa. Aí por isso que antes foram comprar os aromas para embalsamar. No segundo relato, as mulheres prepararam os aromas que tinham comprado para embalsamar depois do descanso do sábado.
Esses relatos são reconciliados através da compreensão que houve 2 sábados, o Shabat, do cerimonial do Pessa, durante essa semana em questão, porque Yeshua foi estacado no tal, no T, martirizado, no dia da Páscoa Bíblica, Mateus 26, 18 a 20, 1 Coríntios 5, 7, o qual era o dia de preparação para um sábado de festa. Mateus 15, 42, sendo reconhecido como o grande dia daquele sábado. João 19, 31, Almeida, revista atualizada. Esse grande dia, de sábado, era o primeiro dia santo anual do calendário hebraico, o primeiro dia dos pães ázimos, e sempre caiu no dia após a Páscoa Bíblica, Levíticos 23, 5 a 7. Era um sábado anual, e não um sábado semanal. Os dias santos anuais também são chamados sábados de descanso, porque não tem a palavra feriado. Não é só a Bíblia para você ver se estou falando mentira. Visto que nenhuma obra servil devia ser feita nesses dias. Levíticos 23, 7, né? 24 também, o versículo, e 32, versículo de Levíticos 23. As mulheres esperaram até esse dia, o sábado anual, que terminasse então no dia seguinte, comprar e preparar os aromas para embalsamar. Depois descansaram novamente durante o sábado semanal de Yahweh. Então cedo, no domingo de manhã, foram ao túmulo para aplicar os aromas e embalsamentos no corpo de Yeshua. Né? Mas o que acontece? Porque domingo podiam preparar o corpo do defunto, que ia ser terminado do sábado do 7º dia. Elas visitaram a sepultura no fim do sábado santo. Está plural na escritura, tá? A palavra grega traduzida para sábado, sabaton, em Mateus 28:1, está no plural. Por isso, uma tradução mais correta seria dos sábados, pessoal. Então, existe o sábado anual e o semanal, o sábado cerimonial e o sábado moral, tá? Que eram grandes sábados e o sábado. Mateus 28:1. O sábado anual desse ano foi de quarta-feira do pôr do sol até a quinta. E o sábado semanal, como sempre, de sexta até o sábado do pôr do sol. Quando ela chegar ao túmulo, no primeiro dia, domingo, dia do Deus Sol, de manhã bem cedo, a primeira-feira, acharam-no vazio e ouviram o anúncio do anjo dizendo que Yeshua estava vivo e que já não estava lá. Marcos 16, 16. Existe um volume significativo de evidências históricas e escriturais que apontam para 31 da Era Comum como o ano da estacação, ou seja, do martírio no tal, no T, e da ressurreição de Mashiach, Yeshua. Entre essas indicações do ano da estacação está o cumprimento das profecias de Daniel sobre a vinda de Mashiach, Yeshua, com uma contagem dos anos especificada em Daniel 9, 24 a 26. Que começa evidentemente com o decreto do rei persa Artaxerxes em Esdras 7 e a consideração cautelosa de 3 importantes acontecimentos. A data aprovada do nascimento de Yeshua, a sua idade quando ele começou seu ministério e a duração do seu ministério. A celebração da Páscoa Bíblica no ano que Yeshua morreu cai no 4º dia da semana, isto é, do pôr do sol de terça ao pôr do sol de quarta, e a morte de Yeshua nesse dia cumpriu seu papel como verdadeiro cordeiro pascal de Yahweh, 1 Coríntios 5, 7. O dia seguinte do pôr do sol, da quarta para a quinta, foi um sábado santo anual. Para concluir, meus irmãos da humanidade, acreditamos que Yeshua, o Messias, o cordeiro de Yahweh, morreu pelos nossos pecados no dia da Páscoa Bíblica. Esteve sepultado por 3 dias e 3 noites, num período de 72 horas, e só depois que ressuscitou, e que após um período de vários contatos com os seus discípulos, ele ascendeu ao céu para se sentar ao lado direito do Pai, muito acima de todos os outros em poder, glória e honra. Efésios 1, 19 e 23. Então veja, muitos confundem que existiu 2 Páscoas. Entendam bem claro. Porque a Igreja de Deus do 7º dia e nós, a Congregação Unitarista de Deus do 7º dia, fazemos a refeição noturna, a ceia noturna, que é o pão, a matzvot, o pão sem fermento, maçã sem fermento, e o suco de uva. Nós adotamos o suco de uva sem fermento.
que é o vinho sem fermento. Porque fazemos 14 Nisan. Eu faço aniversário 11 de julho. Eu faço aniversário 11 de julho. Yeshua falou, fazer isso em memória de mim. Então, 14 de Nisan é o aniversário da morte dele. Então, por isso que, como aniversário, de ano em ano, comemoramos a refeição noturna. Não tem nada a ver com festa, porque tomamos a refeição noturna, porque ele tomou a refeição noturna quando estava vivo. Não chegaram lá pegar o defunto, o cadáver de Yeshua, no dia 15 de Nisan, que é o Pessa, a Páscoa judaica, né? A Páscoa ritualística. Não pegaram o defunto Yeshua. Olha, toma isso aqui, você mandou fazer isso na memória, enfiou o pão na boca dele morto e virou, abriu a boca dele e enfiou o vinho na boca do cadáver. Não foi assim. Então temos que ver uma diferença. Yeshua tomou a ceia 14 de Nisan. Ele falou, em memória de mim. Não tem nada a ver com a Páscoa. Então fazemos 14 de Nisan, que é o aniversário da morte dele. Entendam bem. Tá? A paz de Yeshua, meus queridos irmãos da humanidade. Que Yahweh sempre dê a vocês entendimento do Tanakh, que é a palavra de Yahweh, tanto da Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento, como do Tanakh, da Bíblia Hebraica também, que possamos ter entendimento, o Velho Testamento. E, para mim, na realidade, não existe nem novo nem velho, porque todas as escrituras, do Velho Testamento ao Novo, que supostamente os judeus da Igreja Católica criou esse negócio do Novo Velho Testamento, que os cristãos seguem, foi para dividir, ficando do preconceito. Mas o Tanakh é de Gênesis a Apocalipse, os 73 livros das Escrituras, que possamos segui-los, com a hermenêutica, para não cairmos nas ciladas de Ra-Satã, em nome de Yeshua. Amém. A paz convosco, queridos irmãos da humanidade. Até a nossa próxima videoconferência. Quem vos falou, o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Unitarista de Deus, o sétimo dia.